Bom dia, Malu. Bom dia. Vou aguardar o pessoal chegar aí. Cadê o povo? Vou aguardar aqui um pouquinho. Mais um minutinho aí. A Duda. Bom dia, Duda. Bom dia, professor. Vou aguardar o pessoal aqui que a gente já começa. Só um minutinho, viu? Pronto, vamos começar então. Quem for chegando vai acompanhando aí. Deixa eu ver aqui quem eu não falei. Bom dia, Débora. Bom dia, Anne. Vou aguardar a Leandra entrar para a gente começar aqui. Bom dia, professor. Tudo bem? Pronto, beleza. Bom, meus queridos, vamos começar, tá? Dar continuação e falar de energia, a outra forma de energia que a gente vai estudar que é a energia potencial, certo? Espero que vocês estejam bem. Como é que foram aí no simulado? Todos vocês fizeram simulado. Não foi o simulado de vocês, foi só na segunda-feira, não é isso? Sim, professor. Como é que foi? Eu não tenho acesso à prova, eu não sei como é que foi cobrado. Foi cansativo. É muita questão, né? Mas é assim mesmo. O Enem também é desse jeito, é bastante cansativo. É uma prova de resistência mesmo. Resistência mental, porque você tem muitas questões para realizar em pouco tempo e com enunciados muitas vezes enormes, que só de você ler a questão você já fica cansado. Realmente é assim, mas aí vocês já vão treinando e se adaptando para essa situação que vocês vão ter que passar lá no final do terceiro ano. Viu? Bom, vamos lá. Com relação à física, vocês lembram qual foi o assunto que caiu? Ninguém lembra? São questões de ciência da natureza, normalmente multidisciplinares, né? Cai física, química, física com biologia, física com matemática. Muitas vezes você nem percebe que está fazendo uma questão de física.
Está fazendo junto com outras matérias. Bom, beleza, então vamos lá. Veja bem, nós vimos trabalho, tá? Os tipos de trabalho, vimos potência e vimos também energia cinética na última aula. Na última aula eu falei de energia cinética, passei uns exemplos para vocês, 2 exemplos, se eu não me engano. E a gente vai falar agora da outra forma de energia, que é a energia potencial, tá? Energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. São as outras duas formas de energia que a gente vai estudar agora aqui no primeiro ano. Bom, depois que a gente terminar de falar de energia, hoje a gente encerra essa parte da energia aqui, cinética e potencial. Aí eu vou passar para vocês amanhã, na aula de amanhã, eu vou separar umas questões de revisão geral, falando de trabalho, energia e potência. E aí a gente vai comentar e resolver essas questões aqui, certo? Na aula de amanhã. Quando for na sexta-feira, eu vou postar para vocês uma lista de exercícios que aí vocês vão fazer em casa e me enviar na segunda-feira para que a gente possa corrigir na aula de quarta. A gente pode deixar até para terça-feira, não tem problema. Vocês me mandam na terça-feira para a aula da quarta-feira a gente corrigir essas questões, tá bom? Questões do conteúdo todo que a gente viu. Trabalho, energia e potência. Bom, então dando sequência aí à energia, nós vimos que a energia cinética é a energia do movimento. Então, a energia quando o corpo apresenta velocidade, quando o corpo está movimentando, ele tem velocidade e nessa velocidade existe um deslocamento, consequentemente um trabalho. Logo, você terá uma realização, um gasto de energia na realização desse trabalho, certo? Bom, porém, nem sempre os corpos estão em movimento, né? O corpo ele pode estar parado, em repouso. E se ele está parado, em repouso, não existe velocidade, então não existe energia cinética, tá? Que forma de energia ele tem? Então, quando eu digo que o corpo não tem movimento, ele tem uma energia que está na forma potencial. Ele está potencializado no corpo. Então, é uma forma possível, é uma forma que tem possibilidade de existir, certo? Bom, a mesma coisa quando eu falo para vocês que todos vocês têm potencial para passar no Enem. Significa que todos vão passar? Não. Significa que vocês podem, têm capacidade, têm a possibilidade de passar. Depende de vocês exteriorizar esse conhecimento, ou o conhecimento que vocês vão adquirir ao longo dos 3 anos, para poder passar no Enem, ou no vestibular. A mesma coisa aqui. Se eu digo que um corpo tem energia potencial, essa energia ela é possível de ser transformada em trabalho. Então, ela pode ser transformada em trabalho, pode ser transformada em energia cinética, em outra forma de energia. Ela está contida no corpo, ela está possível nesse corpo, certo? Então, por exemplo, um corpo ele pode estar acima do nível do solo, como é o exemplo da bola aqui, ó. A menina pegou a bola e ergueu até uma determinada altura, tá? Quando a bola estiver aqui parada na mão dela, nessa determinada altura, ela tem uma energia potencial. E essa energia potencial ela é chamada de gravitacional. Por que gravitacional? Porque a força da gravidade é que vai permitir que essa bola entre em movimento. Então, se a garota soltar a bola vai cair. Por quê? Porque a gravidade vai puxar essa bola para baixo, através do peso. Quando a gravidade puxar a bola para baixo, ela vai deslocar
e o deslocamento vai ser igual à altura. Se tem força, peso e tem deslocamento, existe trabalho, consequentemente existe energia. Então, parada na mão da garota, a bola tem energia potencial gravitacional. Quando ela solta, ela cai, adquire velocidade e passa a ter energia cinética. Então, a energia potencial gravitacional foi transformada em energia cinética. Tá? Então, aqui, quando o martelo é levado ao ar, existe um potencial para um trabalho sobre ele ser realizado pela força da gravidade. Então, quando você levanta o martelo, a gravidade ela pode agir, se você soltar o martelo, puxando esse corpo e realizando um trabalho sobre o martelo. Pode, não significa que vai. Isso depende se você vai soltar o martelo ou não. Então, isso só vai ocorrer no momento que o martelo for solto, liberado. Logo, a energia que tem quando você mantém o martelo suspenso é uma energia potencial gravitacional. Ela ainda é potencializada. Ela só vai virar trabalho ou outra forma de energia quando você soltar o martelo. Certo? Todo mundo entendeu o que é energia potencial gravitacional? Dúvidas? Não, professor. Beleza. Então, olha só. Energia cinética quando o corpo apresenta movimento, velocidade. Energia potencial gravitacional quando o corpo está acima do nível do solo ou de um ponto qualquer de referência. E a gravidade pode agir quando você solta o corpo e esse corpo entra em movimento. Certo? Então, nós temos duas formas de energia. Energia cinética e energia potencial. O primeiro tipo de energia potencial é a potencial gravitacional, que depende da gravidade. Na sequência, a gente vai ver a outra forma de energia potencial. Certo? Então, energia potencial gravitacional depende de características relacionadas à gravidade. Tá? Bom, como calcular essa energia potencial gravitacional? Então, veja bem, quando você analisa essa situação aqui, a bola está na mão da garota, ela tem energia potencial gravitacional. Quando essa energia potencial gravitacional for virar trabalho, quem vai puxar a bola para baixo quando a garota soltar a bola é o peso da bola, concorda? Então, a força-peso. Vocês já estudaram, a gente já falou de trabalho da força-peso. É peso vezes força vezes deslocamento, que no caso vai ser o peso vezes o quê? A distância, que é a altura. Então, nesse caso aqui, a energia potencial gravitacional vai depender da massa, da gravidade e da altura. Então, consequentemente, ela vai depender do trabalho da força-peso, certo? Então, a energia potencial gravitacional também vai ser calculada por mgh. Quanto maior for a massa, maior a energia potencial gravitacional. Quanto maior for a altura, maior a energia potencial gravitacional. Então, qual a fórmula para calcular energia potencial gravitacional? A mesma fórmula de trabalho da força-peso, mgh, certo? mgh vai ser a fórmula para calcular a energia potencial gravitacional. E essa fórmula é igual ao trabalho do peso, ok? Logo, você vai calcular a energia potencial gravitacional em joules, já que o trabalho é sempre comparado à energia. Então, o trabalho do peso, mgh, é igual à energia potencial gravitacional e todos os dois dados em joule, ok? Por exemplo, um menino de massa igual a 20 quilos desce por um escorregador de 3 metros de altura em relação a um tanque de areia na base do escorregador. Considerando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, qual o trabalho realizado pela força do menino em joules? Nesse caso aqui é o trabalho do peso, certo? Então você vai calcular trabalho do peso. Na descida, eu disse que é positivo, favorece o movimento. Então é mgh, trabalho motor positivo.
MGH, qual é a massa do garoto? 20 quilos. Qual é a gravidade? 10. E a altura? Ele passou aqui 3 metros. Já está na unidade correta. Então, você tem um trabalho de 600 joules. Trabalho do peso. Tá? Resposta correta, letra A, 600 joules. Vai ser o trabalho da força-peso. Ok? Se ele pegasse essa mesma questão e perguntasse qual a energia potencial gravitacional que o menino apresenta antes de escorregar, quando ele estiver aqui em cima. Energia potencial gravitacional vai ser a mesma, o mesmo valor, 600 joules, porque foi essa energia que ele tinha aqui antes de escorregar que se transformou em trabalho, trabalho do peso. Então ele vai ter aqui energia potencial gravitacional antes de ser solto, antes de escorregar, massa vezes gravidade vezes altura. Então, energia potencial gravitacional aqui no início no topo aqui do escorregador seria de 600 joules também, certo? Bom, outra forma de energia, que você tem duas situações. O corpo está em movimento, tem velocidade, tem energia cinética. O corpo está parado, pendurado, num ponto qualquer acima do nível do solo, de um ponto de referência. Ele tem energia potencial gravitacional. Quando solta, adquire velocidade e transforma em outra forma de energia. Mas nem todo corpo que está parado, ele está acima do nível do solo, ou de um ponto qualquer de referência. Eu posso ter o corpo parado em cima de uma mesa ou em cima de um objeto qualquer. Então, se esse corpo estiver parado aqui, apoiado numa superfície, esse corpo tem energia potencial gravitacional? Não. Concorda? A gravidade não vai poder fazer esse corpo movimentar. Então, ele não tem energia potencial gravitacional. Ele está parado em cima da superfície. Ele tem energia cinética? Também não. Por quê? Porque ele não está deslocando, ele não tem velocidade. Então, o corpo apoiado, parado numa superfície, ele não tem nem energia potencial gravitacional e nem energia cinética, tá? Ele tem uma outra forma de energia. Ele tem uma energia que é potencial também, mas essa energia depende da elasticidade que esse corpo possui, a capacidade que esse corpo possui de se deslocar para frente, para trás ou para um lado, para o outro, que é a elasticidade desse corpo, tá? Então, nós chamamos de energia potencial elástica, tá? Energia potencial elástica é aquela que você analisa quando o corpo ele está apoiado numa superfície, certo? Então, quando ele está apoiado numa superfície, ele tem uma elasticidade. Se você colocar esse corpo preso a uma mola, como na figura aqui, tá? Esse corpo ele pode comprimir ou distender essa mola, certo? Então, ao esticar ou comprimir a mola, ou um elástico qualquer, como no exemplo aqui do arco e da flecha, você vai ter energia potencial elástica, tá? Aqui ele botou, por exemplo, uma foto do bug jump, o cara pulando também com um cabo elástico, tem energia potencial elástica. As crianças brincando no pula-pula aqui, você tem também energia potencial elástica. Então, toda vez que você tiver uma mola ou um elástico, a energia que está armazenada quando você comprime ou distende essa mola ou esse elástico é uma energia potencial elástica, tá bom? Essa energia potencial elástica, ela depende de duas características. Que características são essas? Ela depende da constante elástica da mola. O que é isso, professor? Constante elástica da mola. A constante elástica da mola é uma característica de rigidez da mola. Cada mola
ela apresenta uma constante elástica diferente, tá? Então, por exemplo, você tem a mola do espiral desse caderno. Isso daqui é uma mola, tá? A mola da espiral desse caderno, ela tem uma constante elástica diferente da mola do amortecedor de um carro, por exemplo, tá? Quem é mais rígida, a mola do amortecedor do carro, ela é mais dura, mais rígida. Essa mola aqui, ela é mais flexível, ela é menos rígida, tá? Então eu posso comprimir essa mola e distender muito mais facilmente do que comprimir e distender a mola do amortecedor de um carro, certo? E por que que existe essa diferença? Porque a mola do amortecedor do carro e essa mola da espiral do caderno, elas apresentam constante elástica diferente. Quem é constante elástica? É o K, tá? K maiúsculo representa a constante elástica da mola, que é uma característica de rigidez da mola. Então aqui embaixo está falando, quanto maior for a constante elástica, a dureza da mola, mais difícil vai ser de deformar essa mola. Deformar quer dizer comprimir ou distender, tá? Apertar ou esticar essa mola vai ser muito mais difícil. Então, no exemplo que eu dei, qual mola tem maior constante elástica? A mola do amortecedor do carro. Por quê? O amortecedor do carro, ele tem uma mola que é mais dura, mais rígida do que a mola da espiral desse caderno. Então eu posso comprimir ou distender essa mola aqui da espiral do caderno e talvez eu não consiga fazer isso com a mola de um amortecedor de um carro. Eu preciso de uma máquina, de uma prensa para comprimir e distender, porque ela é mais rígida, tá certo? Então, primeiro ponto para a gente analisar a energia potencial elástica é entender o que é a constante elástica da mola. Todo mundo entendeu com essa explicação aí o que é a constante elástica da mola, gente? Abra o microfone, me dê um retorno. Quem não entendeu pode Sim, falar aí. professor. Nenhuma dúvida? Não. Então, beleza. Todo mundo tá tranquilo? Então, constante elástica da mola, que é representado pelo K maiúsculo. Essa constante elástica é uma característica de rigidez. Quanto menor a constante elástica, mais flexível a mola. Quanto maior a constante elástica da mola, mais rígida será essa mola. Certo? Bom, e a outra característica que influencia no cálculo da energia potencial elástica é a deformação da mola. A deformação está relacionada com quanto você consegue comprimir ou quanto você consegue distender essa mola. Então, na fórmula ela é chamada de X. Deformação da mola é o quanto você comprime ou distende essa mola, tá? Então, nós chamamos de X, deslocamento X. Imagine que você tem o bloco aqui. E aí você vai empurrar comprimindo o bloco até a parede. Quando você comprime o bloco, você empurrou o bloco até aqui, você vai aplicar uma força, tá? Se eu quiser deslocar esse bloco até aqui, por exemplo, eu vou ter que aplicar mais força, concorda? Então, aumentei o deslocamento, aumentei a força que eu tenho que aplicar. A mesma coisa vai ser se eu esticar o bloco. Então, o bloco está aqui na posição de equilíbrio. Se eu puxo o bloco até aqui, eu tenho que aplicar uma força. Se eu quiser puxar o bloco até aqui, eu vou ter que aplicar uma força maior, certo? Por quê? Porque a deformação que eu quero provocar na mola, a distância x que eu quero deslocar, comprimir ou esticar, ela é maior. Então, aumenta a força, consequentemente, aumenta o trabalho. Se aumenta o trabalho, aumenta o quê? A energia, certo? Então, para calcularmos a energia potencial elástica, a gente usa a força elástica, ó, tá aqui, FL. Força elástica é a força que a mola aplica sobre o corpo. Essa força que a mola aplica sobre o corpo,
ela é determinada pela lei de Hooke, tá? Depois eu vou passar um resuminho das fórmulas para vocês, certo? E lá vai ter a fórmula de força elástica. Força elástica é determinada pela lei de Hooke. Não é Hooke não, tá? Hooke é H-O-O-Q-E, tá? O alemão que realizou estudo sobre força elástica. Hooke ele determinou o seguinte, que a força elástica ela dependia da constante elástica, claro, e do deslocamento. Então a força elástica ela é dada por K vezes X. Então quanto maior for a rigidez da mola, maior vai ser a força elástica. Quanto maior o deslocamento que eu quiser promover na mola, maior vai ser a força elástica. Então a força elástica é dada por K vezes X, tá? E K vezes X é força vezes deslocamento, certo? Então, corresponde ao trabalho. A fórmula para energia potencial elástica vai ser Kx ao quadrado sobre 2. Então, constante elástica vezes o deslocamento elevado ao quadrado dividido por 2 vai dar a energia potencial elástica na situação descrita, certo? A constante elástica da mola, ela é dada em Newton por metro, tudo tem que estar no SI. Então, constante elástica vai ser força sobre deslocamento. Então, Newton por metro. E a deformação, obviamente, tem que estar em metros, porque tudo tem que estar no SI. Quando você pegar a constante elástica em Newton por metro e multiplicar pela força em metros, pelo deslocamento em metros, desculpe, você vai ter energia potencial em Joule, que é a unidade de medida de força de energia potencial elástica, gravitacional, cinética e de trabalho, certo? Bom, não se preocupem com isso aí que eu vou fazer um resumo das fórmulas, das unidades e vou postar lá no Eclass para vocês, tá bom? Todas as fórmulas assim que a gente encerrar essa aula de hoje, tá? E aí vai ter tudo descrito lá detalhadamente para vocês. O que é cada grandeza e qual é a unidade, que nem eu fazia na sala de aula lá, quando eu colocava a fórmula para vocês, tá bom? Então, energia potencial gravitacional depende da altura que o corpo se encontra, tá? E da possibilidade que a gravidade tem de agir. E energia potencial elástica quando ele está apoiado numa superfície ou comprimindo ou distendendo uma mola, certo? Pergunta para vocês. Nessa situação aqui, tá? Qual a forma de energia que essa pessoa tem? Energia potencial gravitacional ou energia potencial elástica? Vamos ver se vocês entenderam o assunto mesmo. Bora lá, abra o microfone e me falem. Não tenham medo nem vergonha. A hora de errar é agora. Bora. Bora primeiro. Potencial elástica, professor? Potencial elástica. Ela vai ter potencial elástico, tá? Mas no momento do salto, ela tem potencial o quê? Potencial gravitacional. Gravitacional. Isso, tá? Então, o que está acontecendo? Ela está parada e vai pular. Então, pulou, a gravidade começa a agir e aí o peso puxa ela para baixo. Então, ela tem potencial, nesse momento aqui que foi tirada a foto, que ela saltou, perdeu o apoio, ela começa, a energia potencial começa a ser transformada em energia cinética. Por quê? À medida que a gravidade puxa ela para baixo, o corpo dela adquire velocidade, certo? Então ela tem energia potencial gravitacional sendo transformada em energia cinética. Aí ela desce. Quando chegar lá no final, ela começa a esticar o cabo, que é um elástico, né? Então, quando o cabo começa a ser esticado,
ela está sendo puxada para cima. E aí o que está acontecendo? A velocidade dela está diminuindo até ela parar e voltar a subir pela compressão do elástico. Então, no momento que ela esticar completamente o cabo e o elástico começar a agir, ela passa a ter energia potencial elástica. Então, nessa situação, você tem as três formas de energia que nós estudamos. Potencial gravitacional, no momento que ela vai saltar, cinética, no momento que ela começa a cair e adquire velocidade, e elástica, no momento que ela começa a esticar o cabo e perder velocidade até parar. Entenderam? Beleza. Aqui, na cama elástica, qual tipo de energia que ela tem? Ela tem as três, ela tem duas, ela tem uma. O que vocês acham? Abra aí o microfone e me falem. Já expliquei aqui em cima, nessa situação e nessa situação aqui embaixo, quantas formas de energia ela tem. Bora, meu povo, participem, falem. Quero ouvir vocês. Eu acho, professor, que as três também. Iane acha que é as três, beleza. Mais alguém? Bora, é só a Iane que vai participar da aula? Vamos lá, gente. Abra o microfone e dê a opinião de vocês. Vamos? Estou esperando. Bora, primeiro ano. A participação de vocês conta ponto também, viu? Ninguém? Vocês estão devagar, hein? Bom, Iane está certa. Tem também as três formas, tá? Quando ele pula aqui, ó, a menina pulou no momento da foto que está sobre ela, ela tem energia potencial gravitacional. Ela parou, começa a cair. Quando ela cair, ela tem cinética. Quando ela toca na esteira elástica, começa a comprimir a esteira, vai perdendo velocidade, ela tem potencial elástico. Aí a esteira joga ela para cima, quando ela sair da esteira e voltar a subir no ar, ela tem cinética, quando ela parar lá em cima, potencial gravitacional. Então você vai tendo as variações de energia das três formas de energia também, como no exemplo anterior. Certo? Bom, vamos ver aqui uma situação. Então, na situação representada nas figuras 1 e 2, a mola tem massa desprezível e está fixa no solo com eixo na vertical. Um corpo de pequenas dimensões e massa igual a 2 kg é abandonado na posição A e depois de colidir com o aparador da mola na posição B. Então, ele desce, atinge B. Depois que ele atinge B, ele vai empurrar a mola e comprimir a mola até a posição C, certo? Então, a bolinha está a 20 centímetros da base B, que vai estar sobre a mola. Depois que ela é solta, ela atinge a base B e comprime a mola em 5 centímetros, como mostra a figura, certo? Qual a constante elástica dessa mola, certo? Qual vai ser a constante elástica dessa mola? Eu vou dar um tempo aí para vocês calcularem essa constante elástica. Tentem calcular aí e ver se vocês conseguem chegar a um valor. Vou dar um tempo aqui para vocês e depois a gente vai explicar. Lembrem-se que a participação de vocês vale ponto, viu? Vamos fazer aí.
Bora. Vou dar mais 3 minutinhos aí para vocês. Porque eu vou registrar a frequência aqui de vocês. Bora, estão tentando. O que eu preciso fazer para poder calcular a energia, para calcular a constante elástica da mola, que foi o que eu perguntei. Eu preciso da energia potencial elástica, não é isso? Essa energia potencial elástica, ela vai vir de onde? Da bola que vai comprimir a placa B, comprimir a mola, certo? Então vamos lá. Qual vai ser o raciocínio para desenvolver essa questão? Tá? Ele deu a altura que a bola se encontra, a compressão que a mola sofreu quando a bolinha atingiu a placa, a massa da bola. Tá? Então, como é que eu vou calcular a constante elástica da mola, que foi o que eu perguntei? Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso calcular o trabalho ou a energia, certo? Essa energia é que vai gerar, ou esse trabalho é que vai gerar a energia potencial elástica. Então, você pode calcular o trabalho do peso ou a energia potencial elástica, potencial gravitacional, que é a energia potencial gravitacional da bola através do trabalho do peso da bola, que vai virar energia potencial elástica, certo? Então, como a gente falou lá no bug jump, quando ela pula, ela tem uma energia potencial gravitacional, vira cinética quando cai e comprime a mola, virando elástica. Então, é o trabalho do peso ou a energia potencial gravitacional que vai ser a nossa energia elástica. Então, o trabalho é mgh, massa é 2, a gravidade é 10, ele não deu. 25 centímetros foi o que comprimiu a mola, né, o tanto que ela caiu. 20 até atingir a placa, mais 5 de compressão. 25 centímetros, 0,25 metros. Isso nos dá um trabalho de 5 joules. Tá? Pelo teorema da energia cinética, a gente sabe que esse trabalho é negativo, porque é velocidade final menos inicial. A final é zero, zero menos a inicial fica menos 5 joules. E aí você joga no trabalho da força elástica, que é kx ao quadrado sobre 2. Então vai ser tudo negativo, porque está comprimindo a mola, e o trabalho vai ser oposto, negativo. Então você bota 5 joules é igual a K vezes x ao quadrado sobre 2. Quem é x? X é quanto a mola comprimiu. 5 centímetros. Então, 5 centímetros, 0,05 elevado ao quadrado. Então, quando você passar para cá, vai ficar 10, tá?
10 dividido por 0,025. Isso vai dar 4.000 newtons por metro, que é o valor da constante. Então, a constante elástica, 4.000 newtons por metro, é a constante elástica da mola. Significa o quê? Que para distender ou comprimir essa mola 1 metro, eu preciso aplicar uma força de 4.000 newtons. Certo? Entenderam esse exemplo? Não se preocupe, é apenas o primeiro exemplo, tá bom? A gente vai passar outros na próxima aula, na aula de amanhã, e explicar com mais calma para vocês. Beleza? Nossa aula vai acabar. Um abraço a todos, bom dia e até amanhã.